Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lean Inside. Este encontro é uma oportunidade única para mergulhar no mundo do Lean System, guiados pelos experientes consultores da Lean Consulting. Aqui nossa missão é clara, é compartilhar histórias autênticas, enfrentar desafios reais e revelar soluções desenvolvidas durante a implementação do Lean System. Não é apenas um bate-papo, mas uma jornada de aprendizados com os verdadeiros mestres da melhoria contínua. No Lean Inside, vamos desvendar os segredos dos nossos convidados, mergulhar em cases de sucesso e entender como eles superaram obstáculos significativos. Prepare-se para uma sessão repleta de insights e experiências enriquecedoras que vão além da teoria e mostram o poder transformador do Lean na prática. E hoje o nosso convidado especial é o Pablo Nascimento. Eu vou apresentar o Pablo a vocês. O Pablo Nascimento, ele é consultor e instrutor da Lean Consulting. Ele é engenheiro mecânico e de automação de sistemas e tem pós-graduação em engenharia industrial com ênfase em Lean Manufacturing. Além de suas atividades como consultor e instrutor, Pablo também é professor no núcleo de pós-graduação da UX. Ele também tem mais de 22 anos de experiência na indústria, atuando em diversos segmentos, como autopeças, bem de consumos, em áreas como qualidade, manufatura, processos. Sua experiência é rica em implementação e manutenção de programas de melhoria contínua. E não para por aí. Pablo também tem experiência internacional, tendo conduzido projetos de Kaizen na Argentina, Alemanha e México. Pablo Nascimento, que prazer ter você aqui no Lean Inside. Prazer é todo meu, Sanderson, estar aqui no Lean Inside, contribuindo com a experiência que nós temos, adquirida aí ao longo dos anos, aplicando o Lean System em sistemistas ao longo das empresas. Enorme prazer estar aqui com todos, podendo contribuir. Que fantástico, Pablo. Muito obrigado pela sua presença. E, Pablo, vamos começar assim por todo o conhecimento, né? A pergunta inicial, até para todos nós conhecermos um pouquinho você melhor, é como você conheceu o Lean System? Minha história começa no final, com o Lean System, começa no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu me formei na faculdade de engenharia, como você citou, e fui trabalhar num sistemista automobilístico, num grande fornecedor de peças automobilísticas de origem francesa, que tem muita proximidade com a cultura japonesa. E aí, por lá, eu tive a oportunidade de desenvolver processos com o modelo Lean, aplicar o modelo de qualidade, né, no Lean. E depois, ao me transferir para um outro sistemista de origem alemã, pude participar de uma grande transformação no modelo, transformação da empresa no modelo de negócio, aplicando o Lean como modelo de negócio e gestão de operações. Pô, que fantástico, que fantástico. Bela experiência. E Pablo, você é um instrutor da Leanway, já deu vários treinamentos, tanto presencialmente como remotamente, sobre o Toyota Kata. E aí eu queria avançar um pouquinho sobre esse tema com você. Pode ser? Pode ser, Sansão. Muito bom, Excelente. vamos lá. Vamos nessa. Então, assim, vamos começar a primeira pergunta. O que é, quando a gente pergunta assim, o que é o Toyota Kata e quais são os seus principais objetivos? Bom, o Toyota Kata é um conceito que foi estabelecido, foi descrito, melhor dizendo, por Mike Holter, através de um estudo, pesquisa que ele fez para escrever um livro, fruto esse, para a pesquisa que ele fez para escrever um livro, em 2010, de mesmo nome, Toyota Kata, onde ele percebeu que a Toyota, há na Toyota, há dentro da Toyota, um modelo de repetição, tanto para CAIS e para as melhorias, como para o ensinamento dos funcionários. Então, foi descrito através daí que surgiu esse nome, Toyota Kata. Pô, que interessante essa história, né? E sobre o Toyota Kata, ele tem alguns componentes, né? Alguns componentes principais. E como é que esses componentes, quais são primeiro, né? Quais são esses componentes principais e como eles se interrelacionam? Os dois elementos do Toyota Kata são o kata de melhoria e o kata de coaching. O kata de melhoria, em resumo, é o modelo de repetição para a solução de problemas, ou, melhor dizendo, para os kaizens. Então, como é que isso é estabelecido? Através de 4 rotinas, basicamente, que refere-se a entender a direção, para onde se quer chegar, entender a direção, entender qual é a condição atual deste elemento, qual seria o foco,
estabelecer uma condição-alvo para esse novo passo a ser dado, né, essa nova direção a ser dada, e seguir o ciclo, aplicar e seguir os ciclos PDCA. Ah, excelente. E já o kata de coaching é o modelo de repetição feita pelo instrutor para ensinar o kata de melhoria ao aluno. Ah, entendi. Então, interessante. Um é relacionado a executar, a planejar e executar alguma melhoria. E o outro é para o instrutor ensinar aos alunos como utilizar o kata de melhoria. Exatamente. E como que o instrutor faz isso no kata de coaching? Basicamente, ele utiliza de 5 perguntas de maneira repetida ao aluno. A primeira, qual a condição alvo ou qual a condição o aluno está buscando, Perfeito. certo? Qual é a condição atual que esse problema se encontra? Qual é a condição atual que a gente se encontra? Uhum. O segundo é o que nos impede ou o que está nos impedindo de atingir a condição alvo estabelecida. Basicamente, quais são esses obstáculos? Quais são os obstáculos a serem ultrapassados, né? Depois, quais são as ações que estão sendo tomadas para ultrapassar esses obstáculos? E por último, né, quais são os aprendizados que a gente está tendo com essas ações sendo utilizadas? Basicamente, são através da repetição dessas 5 perguntas, o instrutor ensina, ele vai ensinando o aluno a trabalhar com os problemas, a trabalhar com o kata de coaching. Poxa, que legal, que bacana. E Pablo, você conseguiria, né, compartilhar com a gente algum exemplo, assim, exemplo de alguma empresa que implementou e quais são os resultados que essa empresa alcançou implementando esse conceito do Toyota Kata? Sim, temos 2 exemplos recentes. De um grande fabricante, né, no ramo de moda, do ramo de confecção de roupa, onde nós aplicamos o kata de melhoria e depois também, né, junto o kata de coaching para Kaizens em um centro de distribuição, Ah, onde Lean estabelecemos Logistics. Lean Logistics, Que legal. exatamente, onde nós estabelecemos alguns padrões de treinamentos para atividades de Lean Logistics, né? Seja picking, seja separação, e nós pudemos, né, dentro desse modelo, estabelecer condições-alvo, quais eram as condições que a gente precisava atingir dentro de um plano executado, né, um plano anual executado, e a gente pôde, junto com as pessoas, estabelecer qual era a condição-alvo a ser atingida, rodarmos, né, aplicarmos ali qual era a condição atual, entendemos essa condição atual e aplicarmos os ciclos PDCA através do treinamento. E aí, junto com a liderança de fábrica, aplicamos o kata de coaching, fazendo com que eles perguntassem ao pessoal de linha, através das 5 perguntas que citei há pouco, quais eram os aprendizados que eles estavam tendo, quais obstáculos estavam impedindo, e através disso eles pivotavam os ciclos PDCA e a gente começou a ter melhorias significativas no modelo de treinamento e sim também nos resultados de melhoria do CD, nos resultados, nos índices de melhoria do CD. Pô, que fantástico. E conseguiria ter algum outro exemplo? Um outro exemplo é num cliente nosso atual, produtor de pás eólicas, né, fabricante de pás eólicas no ramo de energia eólica, onde tínhamos um modelo, né, a ser atingido, um tempo de lead time de fabricação a ser atingido, e nós utilizamos o kata de melhoria para estabelecer o mapeamento, entender a condição atual que eles estavam, né, no lead time de fabricação, e, através daí, entender qual era a condição atual, estabelecer a condição alvo, que a gente precisava, obviamente, diminuir esse lead time de fabricação, e, através daí, propor um plano de solução e aplicar os ciclos PDCA para que a gente reduzisse o lead time de fabricação dessa pá. Os resultados são muito bons atualmente. A gente conseguiu já reduzir algo em torno de 20% dessa régua e continuamos melhorando com isso, Que com a fantástico. aplicação de melhoria. Que legal, que fantástico aí os resultados, né? E assim, a metodologia, né, no momento da implementação. E Pablo, é, tudo envolve pessoas. Então, falando de pessoas e falando dos líderes, né? Como é que os líderes podem, né? Como os líderes podem efetivamente praticar e também ensinar, tanto praticar ou ensinar né, ensinar
o Kata Coaching para desenvolver essa cultura de melhoria contínua? Bom, os líderes podem e devem, através do Kata Coaching, poder ensinar os seus alunos. O que a gente estabelece quando a gente está implementando isso, o que a gente orienta, não estabelece, o que a gente orienta para os líderes é que eles tenham basicamente um ponto-chave, que é a paciência. É a paciência de não focar já no resultado, porque o grande ponto-chave dessa cultura, né, chamada Toyota Kata, é mudar um pouco da visão que a gente tem de meta para condição-alvo. Quando a gente fala em meta, a gente está olhando muito para um número. Então, a gente está olhando muito para indicadores em número. O que no Toyota Kata é um pouco diferente. A gente está falando de uma condição-alvo. Então, é algo que eu preciso estabelecer e trabalhar para que eu atinja uma condição, tá certo? Então, essa condição precisa ter momento correto, quais são as pessoas, qual é o nível de treinamento que essas pessoas precisam ter, qual é o nível de organização 5S que esse processo precisa ter. Então, é algo um pouco maior. Então, quando eu digo isso, é um pouco conter um pouco da ansiedade, né? E ter essa paciência para aplicar isso, porque isso requer um modelo de aplicação, maturação, para aí sim ver o resultado. Pô, perfeito, muito bom. E isso, a gente falou agora dos líderes, mas, Pablo, se a gente tem líderes e agora tem os operadores, tem os colaboradores da planta, da unidade, da área. Como a gente pode envolver melhor os colaboradores para que eles possam estar se beneficiando, né, e utilizando o Toyota Kata? Já do lado da operação, o que a gente, por experiência, tem visto também é um pouco da ansiedade de, obviamente, por ter muito conhecimento do processo aplicado, porque são eles que fabricam, são eles que executam as atividades, um pouco já de querer partir para uma solução rápida, uma solução óbvia, digamos assim. E a ideia que a gente orienta é também ter um pouco dessa paciência e conter um pouco da ansiedade, que isso tem que vir através de um método. Então, Método. do método. Então, estabelecer bem, né, entender bem a situação atual, isso é parte importante, né, não dizer, no caso assim, eu já sei, isso, o problema já pode ser resolvido dessa maneira. Então, entender bem qual é o problema, então, entender a condição atual, estabelecer e entender essa condição alvo, passada pelo instrutor, obviamente construída também junto, também contendo um pouco dessa situação, para daí sim aplicar o método, um plano de ação para que o resultado venha. Então, essa ideia também de envolver ensinando eles um pouco a conter essa ansiedade de utilizar um método para a solução de problemas, ou, no caso, dizendo, para a melhoria, para a Kaizen. Pô, muito legal, muito, muito bom. E, Pablo, a relação, porque tem um Toyota Kata, e tem um modelo mental aí do Toyota Kata também, e tem um modelo de solução de problemas. Alguns modelos como o MIASP, como a 3 de solução de problemas, como eles, um ATF, análise de tratamento de falhas, 5 porquês, como é que eles se relacionam? Na prática, o que a gente tem visto, né, e até para que eles não se confundam, né, que seja uma relação saudável entre eles, para que eles não se sobreponham, esse é o ponto, a gente tem visto na prática que o relacionamento entre eles segue da seguinte maneira. A gente tem bem aplicado, quando a gente está implementando esses elementos que você comentou, né, o MIASP, tratativas de falha, bastante isso sendo aplicado no chão de fábrica. E aí, para a solução de problemas. Quando a gente está partindo, quando a gente vai aplicar o Toyota Kata, a gente já está um passo na frente, né? Entendendo qual é o problema que a gente tem. Esse é o primeiro passo, né? Desses elementos que você citou. E quando a gente faz a aplicação do Toyota Kata, a gente já está indo quase para uma solução. Então, a ideia é que a gente já está num passo à frente, né? Desse entendimento e um plano de ação que será aplicado para solucionar o problema ou, no caso, para fazer um Kaizen. Então, são elementos que tem que talvez vir antes, né? Como você citou, MIASP, demais elementos, para que a gente possa estabelecer e ajudar na identificação da situação atual, do estado atual, e para propor o melhor plano. Então, esses são os resultados que a gente tem obtido e a relação entre esses elementos do sistema Lean. Ah, muito bom. E aí, tem muitos elementos, muitas pessoas envolvidas, e aí tem muitos desafios. Então, na sua experiência, quais são os maiores desafios da implementação do Toyota Kata?
e como a gente pode superar esses desafios? Bom, os maiores desafios, como eu citei há pouco, são de a gente, obviamente, como você comentou, são pessoas. Então, diversas pessoas, tanto a liderança quanto o pessoal de fábrica envolvido, quanto o pessoal de produção. E o maior desafio é conter um pouco dessa ansiedade, mas fazer com que o pessoal utilize o método. Então, primeiro, convencê-los de que o método funciona. Eu creio que, assim, quando a gente está falando da utilização do método, e a gente vem logo a ponto de olhar a disciplina, a gente costuma dizer muito isso. Pablo, mas isso é o modelo japonês, então tem o modelo de disciplina japonesa. Não, o nosso sensei costuma dizer que a disciplina ela vem através de seguir um método. E antes de seguir o método, o operador e o líder precisam acreditar nesse método. Uma vez que ele acredita e confia no método, aí ele vai seguir. Então, o maior desafio, obviamente, é a gente mostrar que esse método funciona. E através disso, passo a passo, e ganhando, de certa forma, essa confiança para mostrar que a gente vai, através desse método, obter o resultado, né, melhor para a fábrica e para o nosso cliente envolvido. Acho que esse tem sido os maiores desafios de convencer e, obviamente, aplicar esse método. Fantástico, Pablo, fantástico. Pablo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Lean Inside. E antes da gente encerrar, eu queria que você comentasse aí como as pessoas, né, podem lhe encontrar, se encontra você no LinkedIn, se as pessoas quiserem fazer algumas perguntas, onde elas podem lhe encontrar? Bom, Sanessa, o pessoal pode me encontrar através do meu LinkedIn, na rede social profissional. Meu LinkedIn é Pablo Luiz do Nascimento, tudo junto. Então, se vocês procurarem, né, me procurarem lá, me encontrarão. Podem me mandar mensagem, podem interagir comigo, pedir para adicionar, que eu sempre que possível estou lá respondendo e interagindo com o pessoal através do LinkedIn. Excelente. Pablo Sam, muito obrigado novamente pela sua presença. Queria agradecer e muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Sanessa. Até mais. Muito obrigado.